Tá. E aí você tem benefícios sobre isso, fiscais ou econômicos? O Tem imposto é sim. diferente? Tem? O que é que acontecia, sabe, Henrique? Era uma insegurança gigantesca, porque teoricamente é um novo modelo de negócio, né? Sim. E ninguém sabia como é que o Estado ia se comportar com startup. E tinham algumas reclamações adicionais. Algumas delas, por exemplo, vínculo e flexibilidade trabalhista de contratação não dá para ser a mesma de uma empresa tradicional. Segurança jurídica para investimento, por exemplo. Henrique, empreendedor tradicional, trabalhou a vida toda para construir o patrimônio dele, surgiu uma startup que é muito massa, muito legal e que ele quer colocar o capital dele lá. Mas qual é a segurança que ele tem que, além de perder aquele capital que ele investiu, que faz parte, é um negócio de alto risco, que ele não vai responder, por exemplo, por uma fraude fiscal, por um débito trabalhista que suja no negócio que, teoricamente, ele só colocou o dinheiro para apostar no risco, como investimento de risco dele. Essa era outra problemática que a gente tinha. Tinha outra problemática, por exemplo, das contratações públicas. Às vezes o cara tinha uma ideia sensacional, brilhante, que poderia servir para resolver um problema de um município, mas eu sei que pela lei de licitações, para contratar com o município, eu precisaria ter uma empresa com capital social de R$ 1 milhão, passar por um processo licitatório gigantesco e que o cara simplesmente deixava de ter a melhor solução para a população porque ela não cumpria alguns requisitos. E aí foi nesse contexto que em 2019 a gente teve o marco legal das startups. As discussões começaram bem anteriores a isso e em 2019, 2020 a gente teve a publicação dessa lei, que ela veio a trazer alguns benefícios para quem empreende como startups. Esses são alguns deles. Eu passo a ter alguns benefícios e flexibilizações na esfera trabalhista, não são os principais, mas eu passo a ter um modelo de contratações próprio para o setor público, que é o que a gente chama de contrato público para solução inovadora, que basicamente ele é muito mais flexível. Eu trago uma segurança jurídica para os investidores. A partir de agora, o investidor que fizer o aporte em startups, ele sabe que o patrimônio dele pessoal não vai responder pela tomada de decisão dos gestores, né, dos founders daquele negócio. Ao mesmo tempo, eu tenho outros benefícios que a lei diz. Se o investidor, ao mesmo tempo que ele quer se proteger desse insucesso da startup, eu vou garantir para você, enquanto founder, que ele não vai interferir na gestão. Os poderes de administração serão seus. E aí eu tenho alguns benefícios legais e outros que sempre surgem. Porque, por exemplo, o que é que acontece muito hoje? Programas de fomento, tanto públicos quanto privados, ou seja, de aporte de dinheiro mesmo, e que é o melhor dinheiro que tem no mundo, que é o que a gente chama equity free, eu não exijo participação societária, muitas vezes com programa de fomento a longo prazo. O que você tem que fazer é prestar conta, nem o dinheiro você precisa devolver. E eu tenho muito recurso aportado nesse sentido, e que a seleção só pode participar quem é startup. E se você não tiver esse enquadramento, você não consegue ter esses benefícios, sabe? Aí hoje está um mercado... Isso é um programa de governo, isso aí? Tem muitos programas governamentais, assim... E muitos aqui em São Paulo... Mas é como se fosse uma espécie... Qual que é a minha obrigatoriedade como founder? É como se fosse um empréstimo, ele não tem uma participação da minha empresa, ele não tem equity. Não tem equity, sua obrigação é executar o projeto que foi apresentado no programa de inovação. É isso. Então é realmente assim, eu estou investindo porque ele acredita que economicamente a sua solução vai beneficiar o país ou o estado ali de uma outra maneira que não seja... vindo financeiramente do que você está gerando. Isso, meu amigo. Tanto é que eles fazem o quê? Por exemplo, eu vou pegar um programa Tecnova, ele vai dizer, eu tenho aqui 10 milhões de reais, tá, pessoal, números fictícios, que eu vou aportar em até startups 2 milhões de reais. E aí tem as premissas do edital, você apresenta teu projeto, eu estou com a ideia de montar um podcast na área de empreendedorismo para falar sobre os bastidores da vida das pessoas. Legal, você passou, foi aprovado? Massa, você recebeu esse valor aqui. Aí você apresenta o recurso que você precisa, vamos supor, eu preciso de 2 milhões de reais para executar isso. Legal. Você foi aprovado? Se a empresa der certo, eu preciso dar participação societária? Não. Eu preciso pagar isso? Não. Qual é a minha obrigação? Tenho que prestar contas que eu gastei esse recurso no projeto. É esse. E aí tem um período. Tipo, eu tenho que investir isso em até, 18 meses. Tem isso aí? Tem isso aí também. E tipo, o máximo e mínimo que você tem que investir aí muda ou não? Muito, de acordo com o edital. Mas assim, é o melhor formato para você angariar recursos para iniciar um projeto. Isso é comum em todos os estados? Todos os estados têm. Tem muitos programas a nível nacional. Lá no Nordeste, por exemplo, é muito forte o Centelha. O sistema Sebrae como um todo organiza muito. Lá no escritório, por exemplo, a gente tem alguns parceiros como a própria Inovinal, como a Avat, que organizam também isso, fazem esses programas para empresas públicas e privadas. Mas é bem comum, é bem comum. Muito Tanto é que eu costumo muito dizer para empreendedor que vem falar comigo, está no estágio muito inicial ainda na sementinha da ideia, aí já vem falar, Lucas, vamos
assessorar a gente para fazer uma captação de recursos privados, eu digo, cara, vamos lá, é melhor eu captar recursos com empresa, com investidor de um mercado de venture capital, que vai exigir equity seu e que se teu negócio não der certo, ele vai ficar no teu pé e vai lhe cobrar, ou é melhor fazer uma captação dessa pública? Aí, assim, é muito melhor, se você está no estágio muito inicial, talvez seguir por uma linha dessa, sabe? E ainda tem uns intermediários, que aqui em São Paulo, por exemplo, tem linhas de crédito que muitas vezes são muito mais benéficas do que captação de venture capital mesmo.